Fazendo um recorte no Livro dos Espíritos, é necessário que recordemos que o capítulo é Retorno à Vida Corporal. Princípio básico da doutrina espírita. Reencarnação. Então, antes de mais nada, vamos contextualizar. Sem delongas, questão 132. Qual o objetivo da reencarnação? Resposta dos Espíritos. Deus vos impõe a reencarnação. Deus vos impõe. Os Espíritos estão falando com autoridade na condição de Espíritos. Eles estão dialogando com Kardec e conosco que estamos encarnados. Por isso a expressão Deus vos impõe. Não significa que eles estão livres do processo encarnatório. Certo? Estou fazendo esse ajuste apenas para que a gente fique situado no contexto do estudo. Tá legal? Pois bem. Então, o Espiritismo é uma doutrina evolucionista. Ela foi desenvolvida no século XIX. Então, nós estamos aqui para dar um passo adiante na escala do progresso. Em Espiritismo, aprendemos que o processo é lento e permanente. O espírito labora de uma forma itinerante. Podemos estacionar, mas jamais dar um passo para trás, retrogradar. Então, teorias que imputam reencarnações de um homem como animal, elas, na verdade, é uma interpretação equivocada dos princípios das tradições antigas, por exemplo, no Egito. Lá nos primórdios não se discutia metempsicose. Isso foi interpretação, ou seja, desvirtuamento ao longo dos tempos. Metempsicose é um espírito de homem reencarnar num corpo de um cão, um animal, seja ele qual for. Continuando na linha do progresso. Mergulhado na terra, na carne, nós teremos então, na resposta que usamos para introduzir, duas condições. Impõe a reencarnação com o fim de vos fazer progredir. Continuando o texto. Para uns é missão, para outros expiação. É óbvio que aqui é só uma abordagem ampla, genérica, para dar uma ideia. Mas existem as particularidades. Mas, basicamente, nós temos as reencarnações consideradas provatórias, expiatórias e missionárias. Missionárias são aquelas caracterizadas por tarefas que os espíritos realizam, que envolve uma responsabilidade maior, que atende a um grupo maior. Então, missão tem a ver com missionário. A grande parte da sociedade, dos homens, humanidade, nós podemos hoje, no século XXI, no momento histórico, perceber que são poucos missionários que nós encontramos por aí. Porque o missionário se caracteriza por condição moral elevada, que associa com o intelecto e etc. São os gigantes que na história nós os encontramos. E sob o ponto de vista do heroísmo, numa análise espiritualizada ou espiritualizante, o herói é aquele que atende o anseio da natureza. São aqueles que vieram na Terra cumprir uma tarefa diante da expectativa do divino, cumprindo a missão de Deus. E uma das virtudes principais do herói é a generosidade. Então, os grandes heróis na história humana, o tamanho deles é medido pelo grau de generosidade. Não por intelectualidade, por generosidade. Nós temos em Jesus a referência maior, mas ele enviou muitos missionários, cada um com seu tamanho, com um rastro, já que eu citei no início, com pegadas bem características do que eles vieram fazer. Os missionários tendem a acertar, a cumprir o que vieram fazer. Então nós vamos, no nosso catálogo de afinidades, de interesses históricos,
nos deparar com muitos. Então, no Espiritismo, nós temos Allan Kardec. É a culminância do heroísmo, de um homem generoso que deu a vida para codificar, para ser instrumento de Jesus, para uma mensagem que veio para ficar. Mas nós encontramos outros heróis. É diferente de um ídolo. O ídolo tem a ver com as coisas materiais. Por isso que o ídolo é idolatrado. A idolatria tem a ver com interesses imediatistas. Os fã-clubes um dia perdem a razão de ser, porque a mensagem dos seus ídolos se apagam com o tempo. Imagine um fã-clube de Vicente Celestino. Não, Carlos Alberto, os fã-clubes começaram com Beatles. O primeiro fã-clube da história planetária foi um fã-clube de Beatles. Eu tenho convicção que existem muitos fã-clubes dos Beatles ainda, mas talvez daqui a 50 anos não mais. Porque a história dos ídolos, elas vão se pulverizando dentro da dinâmica materialista que os fomentaram, que os sustentam. Fiz-me claro? Então, a diferença é essa. O ídolo e do herói. O nosso interesse espiritual de evoluir, ele nos coloca numa condição de necessitados de heróis, dentro da fragilidade. Nós precisamos de referências, isso é natural. Então busquemos a essência da mensagem dos missionários para nos inspirar na tarefa que nos compete. A grande maioria da humanidade, talvez 80%, 90%, sei lá, 80% para ser generoso, são espíritos que estão nas faixas da provação, reencarnações provacionais. Uma escola, lições, testes. Os testes de acordo com a lição, com as matérias, com os grupos, com as classes que nós estamos inseridos, projetando a ideia do mundo moral. É desse que nós estamos discutindo, intitulado Idiotismo e Loucura. Ele vem nos auxiliar a entender ainda mais os tópicos anteriores da questão 370, que fala da influência da matéria, do corpo, no desenvolvimento do espírito na Terra. Então, a matéria, o corpo, influencia. O vaso, que é o resultado da nossa expressão mental, o que eu quero dizer com isso? A nossa estrutura fisiológica, ela é a expressão da nossa mente, do nosso perispírito, ou seja, do corpo espiritual, que é o modelador do corpo físico. O corpo espiritual, ele é um corpo energético, que se expressa, inclusive, por vibrações, que é o universo mental, que Hermes Trismegisto veio inaugurar aqui no planeta Terra para a gente, que os filósofos decodificaram, que Platão, por exemplo, tratava como o mundo das ideias, que Jesus falava sobre o reino de Deus, é o mundo mental. O Espiritismo vem explorar, nos contando sobre o mundo espiritual, que é uma morada que o espírito vai habitar quando ele não está na carne, usando esse corpo. Só que esse mundo espiritual, essa morada, que como a nossa aqui na Terra, ela é matéria, o mundo espiritual também é constituído por uma matéria diferente da que nós conhecemos aqui. E de acordo com a nossa realidade mental, nós vamos habitar regiões deste mundo espiritual. Tudo que acontece na Terra, enquanto encarnados, ou no mundo espiritual, na condição de desencarnados, tem a ver com a sua mente, tem a ver com o seu desenvolvimento psíquico, com as suas ideias, com as suas crenças. Tudo tem a ver, que reverbera, que materializa. Então, quando poeticamente a gente estuda que fazer o bem, fomentar o bem, é criar o bem, é alimentar o bem, isso é a mais pura verdade. Quando você faz luz a partir da sua realidade espiritual, a luz se agiganta e ela entra em relação com outras faixas de mentes, de vibrações, de energia. Então, se nós aqui nos reunimos para orar, a gente começa a reunião fazendo uma prece.
Agradecemos, pedimos apoio, inspiração, pedimos convivência com os espíritos superiores. Ou seja, o que nós estamos fazendo? Um esforço para mudar o tônus vibracional. A partir de mudança de imagens, de pensamentos. E isso nos eleva. E quando elevamos, nós caminhamos a metade do caminho. Porque os benfeitores, os espíritos que vivem numa faixa mental superior à nossa, por bondade, eles fazem um trabalho inverso. Eles reduzem a capacidade de irradiação, porque nós estamos aumentando a nossa, para dar ligadura, para que haja, portanto, uma conexão produtiva, para que nós possamos perceber uma faixa superior na prática. Porque até então é filosófico o que a gente está falando. Então, na casa espírita, que a gente entra muitas vezes combalido e sai robustecido, fortalecido, estimulado, é exatamente porque os espíritos, eles entram na nossa faixa por bondade para dizer assim, vocês precisam de perenizar, vocês precisam de ser itinerantes, permanentes, vocês sejam trabalhadores numa faixa de tempo e de espaço diferente das que nós estamos acostumados e robotizados e acomodados nesse mundo da Terra. Porque a faixa menor ou de menos intensidade, sob o ponto de vista de energias superiores, muitas vezes ela nos cansa. Ela nos traz desconforto, ela não nos alimenta. É diferente quando você vai para uma faixa superior, que te alimenta, que te estimula e que fomenta a vida, promove a vida. Não estou dizendo que os espíritos vão te dar vida, que os espíritos vão usar uma varinha de condão para mudar radicalmente o seu mundo íntimo. Não é assim que funciona. Na verdade, o contato deles nos estimula para que a gente passe a pensar diferente, agir diferente, sentir diferente. Tudo isso vai garantindo saúde e vai, inclusive, favorecendo para que haja uma profilaxia, para que não tenhamos determinadas doenças. Você está sendo convocado para ir à causa do problema. Está no pensamento em desalinho, nos conflitos fomentados, nas decisões precipitadas, nos sentimentos que nos enovelam em faixas não muito produtivas, vamos falar assim. Isso tudo causa doença. E o assunto aqui é a doença da mente.